O presidente, ele tem uma matéria muito interessante hoje, ou na Folha Estado, eu não lembro qual jornal, tem uma menção das estratégias políticas que o presidente tinha quando ele era deputado. Toda semana ele tinha que aparecer com uma notícia que criasse interesse. Uma polêmica. Uma polêmica. Entendeu? Ele não mudou, ele vai, queira ou não queira a imprensa, o povo brasileiro, os contrários, ele vai, nos 4 anos de mandato, ele vai agir da mesma forma. E ele jogou a isca e a imprensa comprou. E todo dia, aqui, qual o primeiro assunto? Bolsonaro. Pega todos os jornais hoje, Bolsonaro. Mas deputado, assim, eu lembro eu sou carioca, o Pedro também, a Mara, Mara você é carioca, né? Então, Mara é carioca. Então a gente lembra do Jair Bolsonaro aqui, fazendo isso que você está falando exatamente, que era aquela coisa dele provocar notícias. Eventualmente ele fazia alguma coisa em Brasília, até achei um vídeo outro dia de um vídeo do Bolsonaro indo pro meio da rua, na Barra da Tijuca, soltar fogos de artifício de manhã cedo, porque ele estava reclamando do barulho do vizinho. Enfim, ele sempre foi um cara meio assim. A diferença é que agora, as notícias que estão aparecendo são notícias que não são provocadas por ele, assim, num sentido de chamar a atenção. Pelo contrário, assim, faz parte dessa fiscalização que acontece naturalmente com todo presidente, todo homem público. Assim, ele usou o helicóptero para levar a família, não foi algo que ele fez propositadamente para chamar a atenção de alguém. Pelo contrário, ele foi flagrado numa situação que foi desconfortável para ele. Foi tão desconfortável. Foi desconfortável. Que ele, quando foi questionado sobre isso, ele interrompeu uma entrevista. Aliás, a gente vai falar disso agora, que é outra coisa que a gente nota, que é a dificuldade com as palavras, né? Tem medidas boas, por exemplo, do governo, que acabam repercutindo de um jeito ruim pela maneira ou pelo tom com que elas são divulgadas. Aquela medida, por exemplo, de proibir a publicação, de permitir a publicação do balanço das empresas na internet, por exemplo, é ótima medida. É bom, economiza papel, desonera o empresariado, mas aí ele faz questão de anunciar isso, ironizando e tripudiando quem vai perder dinheiro com essa ação, que são jornais e revistas impressos que já não vivem um bom momento. Enfim, essa dificuldade de se expressar é comum no governo todo. Não seria bom, talvez, deputado, um media training para ele? Eu acho que não é dificuldade de expressar. Ele quer fazer essa provocação. É diferente. Mas o que ele ganha com isso? Não é dificuldade de expressar. O que o país ganha com isso? Vocês têm que entender que o PSL tem um eleitorado. Nós temos, olha, deixa eu fazer uma semelhança. Não me permita agora lhe interromper, porque eu acho que essa é uma questão... Você manda. Eu acho que é uma questão fundamental. Não é o PSL que tem um eleitorado. Ele é presidente, como o senhor mesmo disse, de todos nós. Mesmo daqueles que não votaram nele. Ele não é um parlamentar. Ele é o chefe do Poder Executivo. Ele tem que governar para todos os brasileiros, não apenas para aqueles que votaram nele. Inclusive para os donos de jornal. Mas o Lula não governava para todos os brasileiros. O Lula sempre governou para o MST, por que a gente está falando do Lula, deputado? A gente está falando do atual presidente. Eles são muito semelhantes. Deputado, o senhor considera eles muito semelhantes? Lula já não é presidente. Claro que são semelhantes. Mas Lula não é presidente do Brasil já há pelo menos 8 anos, mais do que isso. Está preso. O presidente hoje do Brasil é Jair Bolsonaro. Então, mas é dele que a gente está falando. É dele o senhor considera eles semelhantes, que temos que fazer essas cobranças. Sim. Mas o senhor considera eles semelhantes? Sim, eles são semelhantes nas estratégias políticas. Eles são semelhantes nas suas estratégias políticas. Com certeza, não tem... E o presidente Bolsonaro, ele vai falar para o nosso eleitorado. Quem que é o nosso... Ele está governando para todo o Brasil. Tanto que lá nós temos a reforma da Previdência, temos a reforma tributária, temos o pacote do Moro. Mas quando for entrar na questão ideológica, ele vai falar para o pessoal de direita, para o pessoal cristão, evangélico e católico. Ele vai falar para as forças policiais, ele vai falar para o nosso eleitorado, ele vai falar para o agronegócio. Esse é o nosso público. Ele vai falar... Então, o que acontece? Ele vai para esse embate, porque esse diálogo não agrada a vocês, mas agrada o nosso eleitorado. Nós temos um eleitorado, nós temos que preservar, né, e esse embate, nós temos que preservar esse eleitorado que levou o nosso presidente, né, que levou o nosso presidente... O senhor acha normal um presidente da República que só fale com parte dos brasileiros?
O Lula fazia isso. Não importa o Lula, deputado. O Lula fazia isso, o Trump faz isso. Todo presidente, todo político faz isso. Então Isso não... O senhor acha isso normal? Isso não é uma novidade. Mas, deputado, deixa eu fazer... Você governa para... O senhor acha isso normal, deputado? Você governa para todos. Ele está governando... Bolsonaro governa para todos. Reduzimos o emprego, os índices de criminalidade, reforma da Previdência, graças ao Rodrigo Maia, mais uma proposta levada pelo Guedes, reforma tributária vem aí, pacote anti-Moro. Anti-Moro? Anticrime. Pacote anti-Moro. Temos um atofado aqui, deputado? Crime anti-Moro. É porque vocês colocaram aqui no início da matéria, né? A questão do Moro, se o Moro perdeu credibilidade. Moro tem mais credibilidade, mais força do que Bolsonaro. A gente vai falar do Moro daqui a pouco. Deputado, mas deixa eu só fazer uma ponderação aqui. Eu, pessoalmente, eu tenho várias restrições ao Lula e sempre deixei isso até publicamente muito claro quando me posicionei em relação a ele. Mas o Lula... temos todos aqui. Todos nós aqui, talvez. Mas o Lula, quando assumiu a presidência, ele era esse Lula que era muito amarrado com a imagem do sindicalista, um cara ali voltado para as bases dele e tal, mas a primeira coisa que ele fez foi fazer uma carta aos brasileiros e virou, até cunhou aquela expressão, não foi ele que cunhou, mas assim, acabou abraçando a expressão, que era o Lula paz e amor, que era o Lula que tentava, apesar de falar ali sempre de um lado com as bases dele, era um presidente que queria governar para um país inteiro. Tentou ali, o que me... Ele não queria governar para um país inteiro, ele queria roubar de um país inteiro. Ok, ele queria fazer o que ele fez, enfim. A minha pergunta em relação ao presidente Bolsonaro é que, aliás, a gente vive tentando entrevistar o presidente, e é uma das perguntas que eu queria muito fazer para ele, mas eu repasso aqui. Você vai entrevistar ele? Tomara. Buscar esse espaço para você... Ótimo. Agradeceríamos muito obrigado. Muito obrigado, vai ajudar muito. Perguntar para ele se... O que ele... reforçar essa pergunta que Marilis fez, o que ele ganha, porque eu entendo que ele fale com a base dele ali de 20%, 30%, que é uma base cristã, católica, evangélica, tradição, família e propriedade, forças policiais, etc. Eu entendo isso tudo ele falar desse jeito. A questão é que quando ele não fala para todo o resto, ele vai só fazendo um extrato, ele vai cada vez segmentando mais essa base dele. Que o elegeu, né? Eu diria diferente. Se vocês pegarem as pesquisas atuais, nosso governo tem 35% de rejeição e regular e que apoia nosso governo é 65%. Ok? Esse cálculo não é em cima do eleitorado, é em cima da população. Então, o presidente Bolsonaro, ele entrou em outras esferas da população. As pesquisas que nós fomos eleitos com 30 e poucos %, como você mencionou, dos eleitores. Hoje, quando as pesquisas fazem, quando nós pegamos Ibope, qualquer outro instituto que vocês tragam, o presidente tem 65% de aprovação. 35% que amam, 30% que acham ele regular e 35% que rejeitam. Então, o que aconteceu? Aumentou o nosso número de aprovação. Tudo bem, mas isso ninguém fala. A gente está falando de ações aqui. Pesquisa, deputado. Oi? Não é assim que se lê Vamos pesquisa. fazer, então... Aprovação é, em geral, o muito bom e o bom. O regular não entra em aprovação. O regular não é aprovação. O regular, deputado... quem não se mete. Ele está... E mesmo que não entre. Não é rejeição e não é aprovação. Você tem 33% de pessoas que consideram ótimo ou bom. Ei, nós vamos pegar o regular. Quem não gosta é 35%. O restante não rejeita o nosso presidente. O senhor não acha 35%? Regular não é usado na rejeição. Não acha? Não, o Lula era assim. Qualquer presidente era assim. Não, Lula existe quem ama e quem Lula odeia. deixou o governo com 82% de aprovação. Quem ama... 82% de aprovação. Quem ama e quem odeia. Vamos esperar Bolsonaro no final do mandato. Mas olha só, voltando para o assunto aqui que a gente está fugindo um pouco. A questão de se comunicar. Ações boas do governo, pela maneira com que elas são comunicadas, não poderiam ser mais bem aceitas ou até repercutir de um jeito melhor? Porque o Bolsonaro, quando faz essa, por exemplo, de permitir que as empresas publiquem balanços na internet, que é uma notícia positiva, ela acaba virando uma notícia negativa em algum momento para boa parte da população. Parece uma retaliação, né? Parece um marketing ao contrário, não parece uma falta de inteligência emocional para você publicar uma ação, uma atitude dessa boa e falar e pessoas que
no dia seguinte falaram assim, pô, você viu que sacanagem que o Bolsonaro fez com os jornais, em vez de falar isso, falar, pô, você viu que o Bolsonaro fez alguma coisa boa pro empresariado? Os empresários. Deixa eu só adicionar aqui ao comentário do Tabet, até porque foi um jornal em particular que ele mencionou, que é o jornal Valor Econômico, que de fato tem um percentual alto da sua rentabilidade ligada à publicação. Pois é, ligada à publicação de balanços. E no fim de semana anterior, o Globo tinha feito um extenso trabalho de reportagem. E o Valor é do Grupo Globo. O Valor obrigado, Marisa. O Valor pertence ao Grupo Globo. E o jornal O Globo do Rio tinha feito um extenso e detalhado trabalho sobre como que a família Bolsonaro, tanto o presidente quanto seus 3 filhos políticos, contratavam um número pequeno de famílias e várias pessoas dessas famílias para os seus gabinetes. Quer dizer, a prática do nepotismo, que é uma prática que a própria família denunciava durante a campanha, era uma marca essencial. Aquilo foi um tema sobre o qual o presidente da República voltou várias vezes em entrevistas ao longo da semana e, repentinamente, quando ele aprova uma medida, que eu concordo com o Tabet, é uma medida boa para o empresariado, uma medida que faz sentido. O primeiro comentário que ele me faz é, vamos ver se o Valor sobrevive? Deixa eu fazer um questionamento a você. Você fala em nepotismo. Então você está dizendo que o Ministério Público está calado, nunca fez nada em relação à família Bolsonaro. Porque se existe nepotismo... O Ministério Público está tentando fazer, só que aí o Supremo impediu o uso do COAF. Ué, mas o Ministério Público está tentando fazer, aliás, cadê o Queiroz? Não, mas o que acontece? Então o que acontece? Qual o problema? O STF? Qual o problema do STF? Se o STF está impedindo, não é a nossa Justiça Suprema? O problema do STF é que tanto o presidente Toffoli quanto o ministro Gilmar Mendes estão tentando também fugir de investigação do uso do patrimônio público por suas mulheres. Mas outro dia, quando Eduardo Bolsonaro falou que um cabo e um soldado acabava com o STF, não veio toda a imprensa e bateu. E claro que é um absurdo, deputado! Mas agora você está dizendo que o STF... Deputado, eu estou criticando uma decisão do STF. Sim. Para puxar sardinha pro seu lado tá bom, para ir contra os Bolsonaro. Ninguém tá puxando sardinha para lado nenhum. Deputado, eu quero criticar o STF e eu quero que o STF exista. Então, essas não são questões incompatíveis. O senhor sabe disso. Se o Ministério Público, se a Justiça do Rio de Janeiro se calou agora na questão do Flávio, como que é o nome? Queiroz. Isso é culpa da família Bolsonaro? Ou de quem que é a culpa? Do Supremo. Bom, então tranquilo. Mas o Ministério Público está tentando trabalhar. Então estamos conversando. Porque nós temos... Mas o Ministério Público está tentando trabalhar, que era a sua questão. O Ministério Público nunca fez? Fez. Porque nós temos justiça nesse país, então. É por causa disso. Lula está preso porque nós temos justiça. E aí me diz uma coisa. O Flávio está sendo investigado. Estava. Não está mais. O nosso... maravilha. O nosso ministro... O senhor acha uma maravilha que ele não está sendo mais investigado? O nosso ministro está sendo investigado. Imagina se o Supremo tivesse feito isso com a Lava Jato, hein? E algumas pessoas estão batendo, arrebentando com eles. E agora o STF diz que não pode mais investigar o Flávio. Quem que vai pagar a honra, o massacre que foi feito ao Flávio? Me explique assim, qual é o massacre. O massacre da honra dele, o prejuízo político. Deputado, cadê o Queiroz? Oi? Cadê o Queiroz, deputado? Onde está? Você tem que perguntar para o STF, não é para mim. Você tem que perguntar para o Ministério Público, não é para mim. Você tem que perguntar para quem investiga. O Ministério Público está proibido de investigar? Nós no PSL... nós do governo Bolsonaro, nós não passamos a mão na cabeça de ninguém. É claro que passa, deputado. Que venham as investigações. Bolsonaro não tem ódio em relação a A, a B, a C, a D. Ele é o primeiro presidente da República que fala abertamente que temos inimigos. Mas os outros não falavam e faziam. Como é que o senhor diz que ele não tem ódio? Vocês não estão acostumados com o governo nosso. Nós governamos pelo... o Bolsonaro governa pelas ferramentas mais democráticas. Nós não temos conversa de bastidores, não. Quando o Bolsonaro quer brigar com alguém, ele briga pelo Twitter, pelo Instagram. Qual presidente faz isso? Qual presidente andou de moto? Os presidentes que têm noção do papel de presidente da República. Qual o presidente que vai pro meio do povo? Collor andava de jet ski. Olha o que aconteceu com Collor.